De acordo com a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, hoje aproximadamente um terço dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem com a tal da síndrome do burnout. Uma evolução realmente assustadora dos casos no Brasil e que inclusive sinaliza e reforça a previsão do OMS, que a gente já mencionou em alguns outros episódios, de que a saúde mental deve se tornar a principal causa de afastamento do trabalho até 2030. Para te ajudar a entender tudo sobre esse assunto e o que pode ser feito para prevenir e atuar nessas situações dentro das nossas empresas, no Gestão de Pessoas dessa semana, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos receber a doutora Camila Magalhães, médica psiquiatra, cofundadora da Caliandra Saúde Mental e uma das maiores especialistas do país no tema. Muito bem, doutora Camila, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Forceios, pelo convite para falar sobre burnout, que é um tema de enorme importância e ganho na discussão mundial sobre como detectar, como manejar, cuidar dessas pessoas e também na compreensão de que cuidar vai certamente trazer muitos mais benefícios para o indivíduo, para a empresa e para a sociedade, do que a gente deixar esse tema simplesmente de lado ou nos apavorando pelas prevalências que você citou aí no início do programa. Então, acho que a gente falar sobre isso é ganhar, então, uma possibilidade muito grande de manejar esse tema de modo mais adequado. Obrigada. Nós que agradecemos. Eu estou muito feliz de estar podendo trazer esse assunto que sem dúvida, extremamente importante para todas as nossas empresas, né? E na pessoa física também, né? A gente entender o que é, de fato, o burnout do ponto de vista mais técnico, menos superficial, né, doutora? Que eu acho que é o desafio aqui, né? Então, vamos começar a nossa conversa. Antes de entrar aqui no assunto, legal mencionar para vocês que esse programa chega com oferecimento da The For Sales Company, holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar e selecionar e desenvolver carreiras de vendas e marketing, que dentre suas empresas mais conhecidas tem a For Sales, que é uma consultoria de Executive Search, hoje especializada em vendas e marketing, hoje uma das maiores recrutadoras da área na América Latina, o Sales Jobs, que é uma HR Tech, que tem revolucionado a forma de grandes empresas recrutarem a base da pirâmide comercial, e os seus Careers. Agora sim, doutora, para a gente começar, conta um pouquinho para nós um pouco sobre a tua história com o assunto da síndrome do burnout e o que é, de fato, a tal da síndrome do burnout, para a gente dar um contorno inicial aqui. Tá bem. Rodrigo, assim, eu sou médica psiquiatra, sempre atuei na clínica psiquiátrica, mas fazendo pesquisas epidemiológicas pelo Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria da USP e atuando em projetos grandes no Brasil, projetos na população geral. E foi muito alarmante em 2010, quando nós publicamos um artigo científico, que depois eu passo para vocês, uma referência desse artigo, foi publicado em inglês, mas já trazendo um dado muito relevante que foi para mim uma primeira iniciativa de constituir a Caliandra Saúde Mental, que é cuidar da saúde mental de pessoas nas empresas. O que aconteceu ali? Nós, na USP, fizemos um estudo que chama São Paulo Megacity, um estudo que faz parte de um consórcio mundial, chama World Mental Health Survey, né, que é da Harvard e várias universidades do mundo, pela OMS. E esse estudo mostrava que o brasileiro, 1 em cada 3, tinha um transtorno mental no último ano, um terço desses casos eram graves, e somente uma pequena parcela, 13%, procurava tratamento em saúde mental. E nós, na sequência, fizemos um estudo para ver dias de incapacitação no trabalho, quais eram as causas, né, que mais levavam no Brasil, né, nesse estudo,
há dias de incapacitação, ou seja, dias fora do trabalho, né, sem a pessoa ter condições de trabalhar. Em primeiro lugar, vinha dor crônica e depois já vinha depressão e ansiedade na sequência, né? E ali, para mim, isso foi tudo muito inquietante, porque, obviamente, não é um fenômeno simplista, né? Você entender que nas empresas as pessoas estão faltando por dor e depois por transtornos mentais, tem questões de naturezas históricas do país que a gente vive, das desigualdades que nós vivemos, de um mercado que acaba num país como o nosso e sendo diferente em termos de comparabilidade de outros países, mas aquilo nos alertou que as pessoas precisavam identificar e tratar. Justamente porque depois houve um outro estudo adiante do nosso grupo que mostrava que não tinha diferença da população geral para quem está trabalhando em termos de prevalência de transtorno mental. O que tem de diferente é que no mercado de trabalho vai haver muito mais presenteísmo e absenteísmo se as pessoas tiverem transtornos mentais. Transtornos mentais constituem a principal causa de presenteísmo e absenteísmo nas empresas brasileiras já hoje, né? Então, depois veio essa preocupação assim com o burnout propriamente dito, né? Porque o burnout ele era entendido, definido pela OMS como um fenômeno ocupacional que era no CID-10 um estresse vital, assim, né? Uma exaustão vital, que a gente chamava. Mas assim, Rodrigo, exaustão vital é uma definição muito subjetiva, né? Até as pessoas falavam assim, estou em burnout, e nem era relacionado ao trabalho. Estou em burnout porque os estudantes falavam muito, eu estou em burnout. Tal. Então, passou a ser um termo usado com qualquer agressão ao quadro mental das pessoas, qualquer exaustão, né? Qualquer fadiga. Depois, vários estudos foram sendo feitos, e aí usando critérios, entrevistas diagnósticas, e essa síndrome foi ficando melhor definida. Por isso, em fevereiro de 2022, é quando o burnout no CID-11, no Código Internacional de Doenças, ele vem melhor descrito. Então, o que é o burnout para o Código Internacional de Doenças? Apesar de chamar Código Internacional de Doenças, ali ele não registra apenas doenças, né? Registra também incapacitações, fenômenos relacionados ao trabalho. E aí que o burnout entra. O burnout é um fenômeno ocupacional, ou seja, o termo corretamente só pode ser atribuído quem tem um estresse crônico decorrente do trabalho, né? Por que eu digo estresse crônico decorrente de situações relacionadas ao trabalho? E aí vão ter 3 dimensões de sintomas para definir esse estresse crônico. Porque não adianta ser assim uma semana que eu estou em burnout, um dia que eu estou em burnout. É algo que veio vindo e que se instalou e se manifesta em 3 dimensões de sintomas, que são, em primeiro lugar, uma fadiga, uma exaustão e um cansaço intenso. Pode ser um pequeno cansaço? Não. A pessoa tem que estar tomada por esse cansaço na maior parte dos seus dias. Então, esse primeiro, a primeira definição, né, a primeira lista a primeira dimensão de sintomas passa pela exaustão. O segundo é um distanciamento, um negativismo, uma sensação muito diferente que a pessoa tinha diante do seu trabalho. Ela vai evoluindo em diversas fases até ela estar no trabalho, mas já indiferente, não tão vinculada, distanciada, sem o mesmo prazer que ela tinha anteriormente. E ela mesma passa a reconhecer aquilo como estranho. Isso tem que vir forte e tem que estar presente na maior parte dos dias também. Não é assim, um trabalho no final do ano, até uns pacientes falavam para mim no final do ano passado. Eu, Camila, psiquiatra, na pandemia,
extremamente cansada, em burnout, né? Mas aí eu, como médica, eu conduzindo minhas coisas, eu sabia que eu estava naquele fenômeno de um cansaço extremo, porque eu não tinha como, eu tinha que conduzir minha clínica, né, particular, e a Caliandra, e a minha equipe, e projetos que a gente faz na comunidade, enfim, uma série de coisas, e eu sabia que aquilo, mas eu não tinha muito por onde, era uma situação de exceção, vamos dizer assim, né, da clínica psiquiátrica. E a terceira dimensão de sintomas é a pessoa reconhecer que, puxa vida, eu produzo mais que isso. Não é uma desqualificação em termos da sua produtividade, mas ela afeta, né, essa síndrome passa a afetar as entregas, até a pessoa duvidar da sua própria qualidade de trabalho, da sua força de trabalho, de que as coisas vão dar certo. E aí ela é tomada, então, por esse prejuízo que a gente chama, né? Essa síndrome, ela tem que estar, portanto, ligada, a síndrome de burnout, a fenômenos que vão ocorrendo na relação do indivíduo com o trabalho. E a gente tem que tomar cuidado, porque muito se fala de burnout, as prevalências elas vão de 4% a 89% em muitos estudos. Ou se hiperdiagnostica, ou se hipodiagnostica. Ainda é muito confuso tudo isso, porque as métricas, os questionários, a forma de identificação vão melhorando com o passar do tempo e dependem, sabe, Rodrigo, acho muito importante falar para o RH, mas dependem de muitas informações. Porque se é um estresse decorrente do ambiente de trabalho, você precisa do relato do indivíduo, das questões de trabalho, como elas começaram, como a liderança atua com ela, quais são as exigências que ela sofre, o quanto ela trabalha, se está adequado ou não, o quanto ela descansa, o quanto aquilo é da personalidade dela, o quanto não é do modelo, do ambiente, da escolha que ela fez. Então, a gente sabe que, por exemplo, estudos sobre burnout em médicos vem havendo há bastante tempo, eles mostram várias características do burnout em médicos. Por quê? Aí são mulheres mais que homens, porque elas têm mais jornadas, porque o estresse do trabalho exige que elas façam também plantões, inversões de turno, aí inverte o turno e tem um trabalho adicional, tem que preencher uma série de coisas no trabalho, o que mudou, né, de alguns anos para cá, as tecnologias têm exigido muito mais, burocracias, diminuição de reconhecimento, enfim, tem uma série de fatores de risco. Mas a gente tem que entender, então, sem o julgamento, para poder ter um ganha-ganha, um indivíduo compreender que na relação dele com o trabalho, ele não quer adoecer e nem a empresa quer que ele adoeça. Supostamente, claro que a gente tem exemplos que neoliberais que não funcionam bem assim, meritocráticas ou que não reconhecem o funcionamento ideal né, do trabalhador. Mas o que eu coloco aqui, então, em linhas gerais, é essa definição, né, para a gente não usar o termo de um modo banal, para que não seja só episódico e para que essas 3 dimensões de sintomas estejam presentes, para a gente definir o que é burnout. Interessantíssimo. Eu, como leigo, né, ouvindo, eu fico pensando sobre essas zonas cinzentas de sintomas e se o burnout está dentro de uma categoria de problema mental. Eu usei o termo certo, que você falou ali no começo, de distúrbio mental, né? Se ele está dentro de uma categoria de distúrbio mental que possa dar um contorno melhor sobre ele. Porque, com base no que você comentou, para mim me parece um sintoma similar com depressão em alguns aspectos. Conta um pouco com o que ele parece e o que ele qual que é a diferença dele para estresse agudo, para depressão, para quadros similares a ele, né? Conta um pouquinho dessa delimitação do Muito bom. Olha só, Rodrigo, é difícil mesmo, tá? Essa zona cinzenta, como você fala, é um diagnóstico que precisa ser muito bem feito, que soma vários saberes, né? Que impacta, obviamente, na saúde mental, mas não só, na saúde física global das pessoas. Então, demanda várias compreensões para você fazer um diagnóstico. Por isso que é muito perigoso quando
eu só ouço o indivíduo e faço o diagnóstico. Por quê? Porque precisa compreender também, do ponto de vista do trabalho. Então, vamos supor que o médico do trabalho faça uma avaliação apropriada daquela situação. Ali ele tem, vamos supor, a pertinência também de olhar que naquela empresa, puxa, de fato, Rodrigo, no último ano, aconteceu isso, a gente acha que te colocou para trabalhar 12 horas sem perceber. Estou dando um exemplo, né? O número de horas aumentou, você teve que trabalhar em mais projetos, você dava conta. A tua equipe tinha 10 pessoas, depois viraram 3, então a entrega de 10 virou a entrega, né, de 3. Então, tem toda essa compreensão de quais características do trabalho, né? Ou a tua liderança é uma liderança tirana, exige coisas absolutamente difíceis de serem entregues. Então, muitas vezes o indivíduo que já está em sofrimento não tem visão de tudo que foi acontecendo para ele adoecer. Uhum. Então, é muito interessante, importante que haja uma coleta de informações muito vasta para que o diagnóstico se configure. Aí, quando você diz, puxa, mas é uma zona cinzenta, é porque se o burnout é um fenômeno ocupacional, por isso que ele não está hoje lá no F, onde estão os diagnósticos psiquiátricos, tá? Ele não está lá codificado entre transtornos mentais. E por que ele não está codificado entre transtornos mentais? Apesar de ele se constituir com muito sofrimento mental, com estresse, fadiga, tremor nos olhos, cansaço no corpo, insônia, inflamação, taquicardia. Tem uma série de sintomas que aí no corpo também, então ele não é exclusivo, né, da saúde mental, mas que pode afetar o indivíduo, fibromialgia, inflamações, cefaleia. Então, se ele vai cronificando e a pessoa não vai se cuidando, esses sintomas, que obviamente para o psiquiatra é muito interessante quando a gente avalia e pede outras avaliações e conversa com o médico do trabalho, estou dando um exemplo dessa complexidade diagnóstica, né? Você está olhando para essas dimensões todas e entendendo as características do trabalho que levaram ao burnout, que é o principal. Agora, os sintomas que irão gerar no indivíduo, se vem uma pessoa que não tem mão, vamos dizer assim, para fazer um diagnóstico oportuno, então ela fala, você está triste, tem ficado mais insone, junto a alguns sintomas, está bem fadigado com o seu trabalho, está exausto e já intui que isso é um burnout, né? Mas é importante sim o diagnóstico diferencial. Por vezes, aquele tem uma comorbidade, ela está em burnout, porque está passando por uma série de coisas no trabalho, mas ela tem uma síndrome de uma depressão maior, bem configurada, ou de um transtorno de ansiedade generalizada, ou de ataques de pânico. Você tem que fazer esse diagnóstico diferencial. As coisas podem ter sintomas comuns a síndromes distintas? Pode, é como você dizer que uma pessoa com uma depressão profunda se sente extremamente estressado e com insônia, assim como a insônia pode aparecer no estresse, no transtorno de ansiedade. Então, essa clareza diagnóstica, ela vem de uma riqueza de informações, né? E você pode desconfiar que aquilo seja um burnout, e o burnout pode sim cursar uma comorbidade maior com sintomas depressivos e ansiosos. Mas a distinção entre eles se dá, né, o estetoscópio ali do psiquiatra, do médico do trabalho, vai ser fazer uma somatória, né, de sinais e sintomas que vão denotar que aquilo possa ser uma depressão, uma ansiedade ou apenas um burnout, que também traz muito sofrimento. Ou que existe um transtorno de ansiedade comórbido ao burnout, né? Então, esse diagnóstico diferencial, ele precisa ser avaliado com cautela, sempre não sendo simplista. Aparecem pessoas, eu queria, Camila, que você diagnosticasse meu burnout, né? Olha, para questões trabalhistas, né, tem de ser algo conjunto com
por exemplo, o médico Uhum. do trabalho, né? Isso eu digo para o RH, porque chega ali do médico do afastamento, que fez a perícia, uma síndrome de burnout. Ele pode intuir, mas será que ele obteve informações precisas sobre quais foram os pontos que levaram aquilo? Você vai ter só a avaliação do indivíduo, então ela é uma investigação empobrecida. Uhum. Claro, Então, alguns usam critérios diagnósticos da mala, pega o questionário e tenta, né, mensurar. Tem valor? Claro que tem valor, mas a gente precisa tomar cuidado para não ser simplista, é isso que eu estou querendo dizer. interessante. Deixa eu entrar ponto a ponto aqui nesses elementos estruturais do tema, para a gente definir bem esses contornos, tá? Que são importantes aqui para o RH. Bom, você falou por primeiro ali na diferença em relação a outros distúrbios mentais, né? Então, ele é tipificado de uma forma diferente, tendo vários sintomas correlatos a outros distúrbios mentais, mas ele tem um contorno próprio e necessariamente relacionado ao trabalho, né? Como você falou ali no começo, ele é um distúrbio mental oriundo do trabalho, né? Não, é um fenômeno, desculpa só te corrigir, ele é um fenômeno ocupacional relacionado ao trabalho, Ah, né? legal. Ou seja, por que ele é um fenômeno ocupacional? Porque ele é um estresse crônico, ou seja, estresse é uma coisa da alçada da saúde mental, mas aí já é a manifestação, né? Um estresse crônico decorrente do trabalho. E estresse leva sofrimento mental, sofrimento emocional, mas também sofrimento físico, né? Então, Perfeito. por isso que ele tem essa complexidade. Mas é muito importante, Rodrigo, que você tenha falado isso, porque é isso, é difícil. Um fenômeno ocupacional que abala, dentre as Uhum, coisas que ele interfere na saúde física e saúde mental do indivíduo. Só que perfeito. o que os indivíduos mais se queixam, mais se abalam, é do quanto aquilo impactou no seu emocional. Então, Uhum, fica muito forte. E aí, para o psiquiatra, foi o diagnóstico diferencial ficando mais interessante, porque a gente tem vivência com os outros diagnósticos, então você consegue perceber quando vai para um lado ou vai para o outro. perfeito. E depois eu vou querer entrar nesse detalhe aqui para. Você já deu uma palhinha ali sobre diagnóstico, né? Que é importante ter um parecer médico para concluir, por causa desse contorno Sim, cheio de zonas cinzentas, né? Mas eu exato. vou chegar lá daqui a pouco. Mas, então, para começar, né? Então, portanto, ele é um estresse crônico, né? Perfeito. Vai me corrigindo aqui porque eu não conheço quase nada do assunto, né? E você mencionou ali algumas causas comuns, né? Você falou chefe tóxico, cobranças acima da capacidade de entrega, excesso de compromissos, de atividades. Teriam mais alguns outros? Você sabe corrigir, por favor, se eu expliquei mal aqui. Além destes, teriam outros principais motivos que acarretam o burnout? Então, são várias condições ocupacionais que têm levado ao burnout. A gente Uhum, tem hoje uma série de profissões, carreiras, culturas que estão instaladas na nossa sociedade, né? O trabalho, ele foi se transformando ao longo do tempo. Teve a época que as pessoas tinham direitos trabalhistas bem reconhecidos. Depois, culturalmente, se colocou no indivíduo que ele deveria ser assim mais autossuficiente, buscar, lutar, empreender uhum, e mais responsável, vamos dizer assim, por suas entregas. Com isso, a cultura levou as pessoas a elas usarem o seu tempo de um modo desordenado para se dedicar e vencer, né, nos seus objetivos de trabalho. Essa falta de limite entre a vida pessoal, a vida laboral, o como as empresas fazem uso disso nos novos modelos trabalhistas, uhum. né? Modelos trabalhistas em que muitas vezes os vínculos são frouxos, mas as exigências são muitas. Então, quanto mais horas você trabalhar, quer dizer, empreender na cabeça das pessoas eu tenho que estar
mandando um e-mail. Eu tinha um paciente que ele falava assim: Camila, eu mando embora quem na minha equipe não responde imediatamente a um e-mail. Eu falei, sei, mas o seu trabalho é um comercial absurdo e tem gente que hoje em dia manda e-mail 11 da noite. Eu falei, então, a pessoa tem que falar alguma coisa. Assim, Uhum. amanhã entro em contato, tal. Então foi mudando um pouco essa lógica de que, ok, não é urgente, eu posso fazer isso amanhã, a não ser que seja urgente, né? Eu lido com urgências. Mesmo as pessoas deixaram de compreender quando veio a ferramenta do WhatsApp, que também é um fenômeno cultural. Muitas Uhum. pessoas achavam que podiam falar comigo a qualquer hora, a qualquer momento. Oi, Uhum. doutora Camila, acabou meu remédio. Né? De domingo, as pessoas ligarem e falarem: olha, posso te ligar? Queria discutir uma questão em relação ao meu filho. Aí eu, acostumada com a medicina né, do passado, que não tinha esse advento de uma comunicação imediata, de cada um querendo estar mais individualista, responder às suas questões, aos seus problemas de modo imediato, ficava apavorada e ligava: o que aconteceu? Não, Uhum. então, o que você achou dele essa semana? Não é um exemplo, dois, são milhares. E isso reverbera também nas empresas de um chefe que muitas vezes acha que todo mundo tem que estar ali, né? Lógicas de escritório, que enquanto o chefe não vai embora, ninguém vai embora. Tem que dar um exemplo. Um competindo com o outro, fazendo avaliações que tem que ter entregas a partir de metas muito complexas e que aí há uma competitividade desenfreada. Avaliações 360 que as pessoas que eu atendo já ficam em pânico, porque é, Então, né, avaliação. Diga. então, doutora, pelo que por esses vários elementos que você trouxe, tem uma conexão, parece ter uma conexão íntima com o aparato cultural das empresas, E né? também das empresas, eu diria, do mundo né, neoliberal que as empresas estão alocadas. Né? Uhum. Vendeu-se essa cultura que não está dando certo. Não está Uhum. dando certo do ponto de vista de adoecimento, seus dados no início da entrevista mostram isso, e a gente tem lutado, e eu penso que os RHs têm ficado numa situação ali entre, né, do ouriço, entre o rochedo e o oceano, porque vem isso, porque fala, não é possível, eu acho que dá para gente ser produtivo e saudável, dá mesmo, mas muito tem que ser feito. E essas discussões que a gente faz aqui não é para mudar um cenário empresarial, é para a gente repensar os modelos de trabalho. Então, como você perguntou, as causas são muitas, culturais ou da própria empresa, de um líder que se relaciona super mal com as pessoas, né? Que precisa, que está pressionado muitas vezes também, que exige, não quer saber, exige fora de hora, gosta de criar uma competitividade ou de pessoas que trabalham mais. Hoje a gente já sabe que não são mais horas trabalhadas que vão melhorar o desempenho das pessoas, porque elas precisam estar bem para elas serem produtivas. Uhum. Mas isso tem, nas discussões, mudado muito a conduta né, de muitas lideranças. Então, e dados objetivos também, será que os processos da minha empresa estão ok? Será que a forma das pessoas crescerem será que a carga horária está adequada? Né? São coisas objetivas, sistemas, protocolos, Uhum. tudo isso. Será que eles estão devidamente ajustados? Que essa equipe está adequada? Né? E também questões do próprio indivíduo. Quando eu sou um líder e eu reparo que esse meu colaborador é super workaholic, né? Uhum. Eu gostaria que ele falasse, fulano, não quero isso. Ó, eu vi que você me mandou um relatório 1h30 da manhã. Não quero isso. Então, é atuar junto a um colaborador que às vezes o perfil dele é de alguém muito workaholic. Então, é isso, muito boa a sua pergunta, porque é isso mesmo, é altamente complexo, mas são muitos fatores causais que estão na cultura, na própria cultura da empresa, nas lideranças, nos processos, no que é pedido. Né? Empresas de tecnologia, às vezes, são jovens querendo alcançar objetivos muito rápido, então eles mesmos se colocam parâmetros de assim, Uhum. eu vou trabalhar, eu vou tomar remédio para eu ficar estimulado e eu conseguir trabalhar muito e render muito e depois precisa do remédio para dormir, porque não Uhum. aguenta, né? Então é E tudo isso. doutora Camila, tomando como base os inúmeros pacientes que você atende e vem atendendo, né?
Você diria que quem que é o maior responsável por um quadro de síndrome de burnout? É o indivíduo ou é a empresa? E se é que dá para delimitar isso, né? Comenta um pouquinho sobre isso. Como que dá para a gente fazer um diagnóstico de causa raiz de um burnout? A maior causa vem da má promoção por parte da empresa de um Uhum, ambiente mentalmente saudável uhum, ou de relações, exigências plausíveis para a execução do trabalho. uhum, Exigências, modelos de trabalho, modelos de liderança, entregas. Hoje, a maior causa está nesse desalinho. uhum. Existe também, por parte do indivíduo, perfis e coisas que podem, sim, se somar a isso, com certeza. Mas a sua pergunta é boa. A maior causa está nos modelos de trabalho. Sensacional. Interessantíssimo isso, né? Porque é pouco compreendido essa responsabilização, né? E aí eu tenho a impressão que, por desconhecimento em relação ao tema, fica um cabo de guerra, né? De quem é a culpa? É do gestor, é do indivíduo, é da empresa, né? Enfim. E a gente tenta tirar essa questão, não vai ajudar É. ficarmos discutindo a culpa, Uhum. apesar da gente saber que por muitos anos as empresas não se preocupavam, que elas tinham uma falsa ideia de que assim, eu exijo, as pessoas produzem, né? Como historicamente se observou, né? Quando com a história das telefonistas, né? Que é descrito, que percebeu assim, nossa, eu percebo que elas conseguem fazer o trabalho delas em menos tempo e render mais se a gente exigir ali, né, que Uhum. elas funcionem nesse período. Então, foram acontecendo muitas coisas na história do trabalho para você pensar assim, nossa, o que, que eu faço para eu ganhar produtividade? O que, que eu, né? Hoje em dia, que é isso que eu falo que não está funcionando, com o advento de uma diminuição do estigma desse tema, das pessoas poderem falar sobre isso, da mudança de cultura, dessa juventude não querer isso para elas, né? Porque é uma nova geração que fala assim: olha, isso eu não quero, eu quero ser um cidadão mais, né, do mundo, quero viver também. Não encaixa o que uma geração solicitava em termos de trabalho com aquilo que as pessoas estão querendo contribuir, porque elas pensam que esse adoecimento não é, né? Ou ter meu carro, o ter, talvez não seja algo que essa geração mais queira. Né? E aí Uhum. são várias questões que estão nessa discussão, mas mudando, né, as relações de trabalho, ficando atento a isso, os dois ganham, porque a empresa começa a ter meios de mensurar isso, né, de mudar, assim, Uhum. essa pessoa está adoecendo, essa equipe, esse time, porque aí ela descobre e flexibiliza isso. Ao flexibilizar, você vai ter pessoas produzindo sem necessariamente achar que para eu ter produtividade, renda e esse time atinja metas, tem que estar todo mundo absolutamente exausto. Você sabe que a gente vê um paradoxo nesse ponto que você trouxe, porque hoje o mundo do trabalho, de fato, ele está caminhando para funções cada vez mais complexas, né? A gente está automatizando as funções mais operacionais. Uhum. Portanto, está se existindo cada vez mais uma necessidade de grandes talentos para resolver esses problemas complexos, lidar com temas complexos. Então, tem um paradoxo aí, porque as empresas estão disputando com cada vez mais dificuldade esses grandes talentos que precisam resolver esses problemas difíceis. E, e ao produzir um ambiente tóxico que vá gerar essa desconstrução, né, que você está trazendo aqui, é, você tem uma perda de competitividade direta, né? Você para de ser competitivo para atrair talento, de conseguir evoluir nos temas, nas metas da tua empresa. Então a gente vê um cenário bastante crítico assim em relação a isso, né? Em outras palavras, né? Tá todo mundo precisando trabalhar muito bem bem-estar e clima nas empresas, aprender a lidar muito bem com isso. E parece que poucas empresas estão conseguindo, porque os casos de burnout só têm aumentado nos últimos anos, né? Sim. Então, é uma situação bastante preocupante. Doutora, você falou ali em relação ao diagnóstico, né?
Você mencionou ali no começo que são 3 pilares, fica à vontade para me corrigir aqui. São 3 elementos estruturais que configuram essencialmente um quadro de burnout. Sim, E em seguida você mencionou que é necessário procurar um profissional de saúde para ter uma conclusão efetiva, né? Em sim, função desse contorno cheio de áreas cinzentas. sim. Do ponto de vista do RH, daria para ter algum tipo de conclusão preliminar para ele saber o que ele tem que fazer, se ele busca um psiquiatra ou se ele busca um psicólogo? Qual é o nível de encaminhamento, de certeza que nós do RH conseguimos ter em relação ao quadro efetivo Sim. e de que maneira que a gente endereça isso clinicamente? Quer dizer, para que caminho a gente tem que ir, Ótimo. baseado nessas meias certezas, né? Eu vou colocar para você tecnicamente como é que a gente faz, né? Esses muitos casos que a gente vê, menos no consultório, mais nas empresas, quando a Caliandra está atuando numa empresa. E foi super interessante ao longo dos anos a gente perceber qual era o modelo interessante para esse encaminhamento, para esse diagnóstico que você está falando, Rodrigo. Porque é assim, você esperar que a pessoa procure, nem sempre vai acontecer. Um líder notar, um líder treinado, notar que alguém está em burnout e que ele vai ter um manejo junto ao seu liderado para conversar, para criar um canal ali aberto para modificar coisas modificáveis, né? Manejos modificáveis, tem coisas que não são passíveis de modificação numa empresa. Sei lá, a pessoa trabalha numa empresa em que ela tem que ir presencialmente, que o trabalho é quente, porque, enfim. Então, não adianta ela dizer, vou trabalhar em casa, né? A gente tem que adequar a realidade daquele trabalho. Então, o que a gente faz? A gente, por exemplo, numa empresa, tem um canal direto com o psiquiatra, que as pessoas que estão em sofrimento mental, ela, que estão com suspeita de burnout, que estão com estresse agudo, com insônia, com sintomas importantes. Elas sabem que tem que ser um sintoma importante, porque toda empresa hoje ela vai ter meios, mecanismos de ofertar saúde para os seus colaboradores. Mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é que os estudos mostram que se você tirar a barreira, ou seja, a pessoa sabe ligar para um canal, né, que vai por psiquiatra, fazer um diagnóstico inicial, né, levar para um teleatendimento, fazer um diagnóstico e depois devolver para o sistema de saúde existente na empresa. Quando um diagnóstico ele é feito assim, quando você abre um canal com a saúde mental, você evita uma série de problemas, assim, porque as pessoas têm latência em procurar, porque ela Uhum. tem que marcar, porque ela tem a ideia e depois ela desiste, ou porque tem fila para atendimento em saúde mental, tem uma série de barreiras. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem que diminuir essa barreira. Aí, quando um psiquiatra tem a desconfiança de que aquela pessoa está em síndrome de burnout, você precisa. É muito bom o psiquiatra fazer um diagnóstico diferencial com outros transtornos mentais. Poxa, isso aqui não sei se é burnout. Me parece que você está com uma depressão, nananã, ou você está com algo associado. Se for associado, o correto é você discutir com o paciente se ele autoriza você falar com o médico do trabalho ou você incita o paciente a fazer um caminho correto, que é não deixa de cuidar aqui do ponto de vista da saúde emocional, mas você vai precisar manejar na sua empresa com o médico do trabalho quais são as situações que estão levando a esse Uhum. burnout. Ou Uhum. seja, você está vendo que eu estou mostrando que esse RH, que hoje em dia está penando para resolver essa questão, ele tem que ter um programa, que não seja episódico, uma fala, ele precisa ter um programa Uhum. para ele conseguir endereçar esse assunto. Porque Uhum. se ele for mal diagnosticado, a gente teme que o indivíduo sofra, que os processos aumentem. A gente já sabe hoje que os casos de maior sofrimento, e é isso que a Caliandra mais preocupa, aqueles que são mais graves, moderados graves, que poucos serviços de saúde estão adaptados a cuidar, que esses que causam maior ônus para uma empresa, porque a pessoa falta ao trabalho, porque o presenteísmo é enorme, porque a recolocação é muito grande, porque
ela deixa de render, o time deixa de render. Quer dizer, são muitos prejuízos. Já tem estudos econométricos mostrando que o ganho, né, que o ROI é enorme quando você faz Uhum, um cuidado de saúde mental, é você sim investigar, investir para ter uma investigação apropriada. uhum, E para isso, por que não começa na empresa? Porque, infelizmente, pode haver um conflito ali, que não veio de alguém que vê o que é uhum. sintoma, mas que endereça para o médico do trabalho, que, na nossa experiência, é 100% comprometido com o humano, ele não está ali para fazer um julgamento da empresa, tal, Uhum. ele está ali para ajustar. E é isso que a gente tem falado para as pessoas. Burnout é algo que se busca ajustar e não culpabilizar. Então, pelo que eu estou entendendo, ele é, é possível atuar por vários caminhos. Ele pode ir para o médico do trabalho, para o psiquiatra ou para um psicólogo e dali sair com o encaminhamento para o tratamento, né? Sair com o direcionamento. O psicólogo, ele entra já manejando o estresse, tal. Agora, para o diagnóstico fica complicado, porque Então, você vai precisar dos dados objetivos de quais questões do trabalho estão levando a esse estresse crônico. é que o E ponto que eu mencionei é o seguinte, né? Quer dizer, é possível ir por vários caminhos porque o desafio é abrir a pessoa acionar, ter a as abertura para entrar em contato com algum profissional de saúde e após aquilo, aí sim, o psicólogo vai Exato. Às vezes o trazer. psicólogo fala: "Olha, fala com o médico do trabalho, porque você vai precisar ajustar tudo Uhum, isso que está levando a esse estresse". Na permanência de um sofrimento mental, precisa, obviamente, ter uma avaliação do ponto de vista da saúde mental para você manejar, tratar os sintomas que estão sendo incapacitantes, mas tá. quem vai ser efetivo nesse manejo vai ser o médico do trabalho. Ah, perfeito. E doutora, quais são os tratamentos mais comuns para a síndrome do burnout? Tá. Bom, a primeira coisa que faz parte do tratamento é você ajustar os estressores. Esse Hum, ajuste dos estressores são olhar para todos aqueles fatores causais que estão levando ao burnout. Uma pessoa que não tira férias há 3 anos, tudo aquilo que a gente falou, né? Os protocolos de trabalho, se a entrega está ajustada, tudo isso vai precisar haver um espaço, uma liderança treinada também, porque também não adianta só identificar o burnout, contar para o médico do trabalho e o líder continuar exigindo coisas absurdas. É um trabalho conjunto, né? Por isso que a uhum, gente, quando faz um programa de saúde mental, uhum. você tem que pensar na cultura da empresa, na política, num rastreio de saúde mental, num rastreio da relação do indivíduo com o trabalho anônimo, né? Você precisa mensurar tudo isso para você conduzir da forma mais adequada. E além dessa atuação na causa raiz, né, Uhum. geralmente é precedido de algum tratamento médico? Como é que é a questão mais específica do tratamento, assim, né, além dessa primeira etapa? Atuando nos fatores causais sempre, aí você vai olhar para os sintomas. Se os sintomas forem de natureza humor, ansiedade e estejam incapacitantes, ou seja, interferindo na relação interpessoal dessa pessoa, no funcionamento dela, no sono, no corpo, em vários adoecimentos de repetição, você precisa tratar, né? Uhum, O psiquiatra trata os sintomas, tem muitos sintomas que são da alçada da saúde mental, e por vezes você precisa endereçar esse paciente para algum outro profissional quando aquele estresse crônico levou, por exemplo, a uma gastrite importante, né? O médico, ele vai fazendo um cuidado muitas vezes que para além da saúde mental, uhum, porque já uhum, teve uma repercussão, por exemplo, tem pacientes nossos com burnout que desencadearam um diabetes descompensado, obesidade, uhum. transtornos cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica. E é isso que a gente tem que entender. Cuidar de uma pessoa em burnout é você minimizar uma série de outras doenças crônicas, que às vezes a pessoa não tem coragem de falar que aquilo é burnout, né? Porque ela tem medo de
falar que é aquilo, perdeu o emprego, mas você vê ela adoecendo por várias outras questões físicas que são decorrentes do burnout. Então, o tratamento ele precisa, Rodrigo, contemplar tudo isso, atuar nos Hum, fatores do estresse e sim manejar sintomas de humor, sintomas de ansiedade, sintomas de insônia ou outros transtornos, né? Transtornos de estresse pós-trauma, que algumas pessoas que tiveram burnout na pandemia, que ficavam hum. absolutamente obsessivas se elas estavam adoecendo, porque o emprego dela, enquanto todo mundo estava afastado, ela não podia, porque era um emprego que exigia a presença. Então, a gente foi cuidando também de outras morbidades fóbicas, ansiosas e tal, concomitantes com o burnout, por conta né, da realidade que aquela pessoa estava passando. Não, interessantíssimo esse ponto que você trouxe, porque para nós leigos, né, a gente não tem a dimensão de quão específico é o tratamento, né? Porque para mim tinha algum remédio, 2 ou 3 ali que estavam, na minha ignorância, né, tinham one fits all ali, um ou 2 ou 3 remédios, one fits all, né? Uhum. Mas pelo que você trouxe, fica claro que ele tem um desdobramento plural e esse ambiente de saúde vai diagnosticar todos esses desdobramentos e vai atuar em um a um ou, enfim. Na verdade, Rodrigo, o que está acontecendo nos estudos de burnout é que antes da pessoa procurar ajuda, ou ela até entender que ela está em burnout, porque as empresas não fazem diagnóstico precoce ainda com Uhum, qualidade, né? Então a gente briga muito para isso, para que uhum, né, o RH sofre muito, porque ele vislumbra que aquela pessoa possa estar em burnout e muitas vezes ele se mobiliza para falar com a liderança, para entender o que está uhum. gerando aquele estresse. Sim, com muita competência. Agora, ele precisa ter essas ferramentas, cuidar, né? Quem que vai na hora que o colaborador aqui não está bem? Onde que ele poderia ligar? Porque ele não vai procurar uma ajuda imediata. Então, tudo isso é muito importante da gente promover né, no que tange aí o cuidado do burnout, na condução do burnout. E, doutora, para você que já acompanhou N pacientes que conseguiram sair do quadro, né, de burnout, é, quais geralmente são as ações que as empresas fazem que mais conseguem dar resultado para atenuar a causa raiz do burnout? Tá, as ações que as empresas fazem com mais sucesso o letramento, né, que a gente fala, ou seja, Uhum, poder falar sobre o tema, discutir, ouvir das pessoas, né, o que, na opinião delas. Então, isso você vai criando uma série de rodas de conversa, você uhum, coloca o tema na pauta da presidência, né, funciona muito bem, tem que vir de cima para baixo. Você tem que olhar se a gente tem uma liderança saudável, porque muitas vezes os líderes estão totalmente adoecidos e vêm de uma cultura que ele tem que ser o exemplo, né? uhum, Paramentar as lideranças para falar sobre esse tema, usar rastreamentos diagnósticos para ver quem está com transtornos mentais, quem está com uma relação com o trabalho desfuncional e você poder ter dados para implementar ações, né? Seja, por exemplo, como eu estou dizendo, um 24/7, em que você consegue ali fazer uma triagem, um diagnóstico precoce para devolver essa pessoa, para evitar afastamentos uhum, desnecessários, porque muitas vezes em saúde mental é muito raro você precisar de um afastamento. uhum. É uma má conduta de muitas pessoas que acham, ah, está estressado, então para aí, para um mês. E aí a pessoa volta, ela volta para o mesmo contexto. No Brasil, ações que as pessoas entendem de saúde mental ainda estão muito pautadas a uma sala de descompressão, ao mindfulness, que é maravilhoso. Eu tenho, na minha equipe, a gente tem pessoas multidisciplinarmente falando, né, que atuam, mas um bom diagnóstico, um bom tratamento é muito importante. O que está acontecendo com as pessoas hoje é elas se automedicarem para o Uhum. burnout, ou elas beberem muito, ai, sextou. E aí, quando você vai ver, já não sextou. Na quarta, elas já estão bebendo alguma coisa, quinta, sexta, para diminuir o estresse. Isso está gerando mais problema, mais insônia, ou comer demais, ou parar de se cuidar, parar de fazer um esporte, né? Ou ficar muito nas redes sociais e tentar se anestesiar. Então, não tem sido algo que vai ajudá-las nesse manejo. Então, as empresas, uma boa prática, Rodrigo, é falar sobre diversos temas, incluir saúde mental na pauta,
colocar a presidência, altas lideranças para dialogarem sobre esse tema, instituir esses serviços de captação rápida de casos, que ajuda muito, né, na identificação precoce, e fazer rastreios periódicos para você ir medindo. E pode ter certeza que durante uns 3 a 4 anos, segundo os estudos, às vezes até 5, a adesão a responder os questionários é baixa, as pessoas desconfiam, mas chega uma hora que você vai conseguindo que as pessoas tenham confiança, que é aquele dado anônimo, e que elas vão usando daquilo para ter um ganha-ganha com a empresa. Então, é natural que um programa de saúde mental hoje ele seja implementado sem ser algo pontual. Não pode ser pontual. Interessante, então, claríssimo. E, doutora, para finalizar, eu acho que uma pergunta bastante pertinente aqui, eu estava repassando minha pauta para ver o que a gente já cobrido ou não. A gente já cobriu praticamente tudo aqui que o time aqui da redação tinha definido. Mas tem uma pergunta adicional que eu acho pertinente, que é qual que é o tempo médio que as pessoas demoram para se recuperar de um quadro de burnout? Tá bom. Bom, o burnout tem vários níveis de acometimento, assim como, por exemplo, vou falar da dependência do álcool. Entre você experimentar o álcool e se tornar dependente, é uma média, pela história natural da doença que a gente fala, de 8 a 11 anos. Por quê? Antes você bebe, aí depois você aumenta o teu padrão, depois você passa a beber regularmente, depois quando bebe, bebe muito, que é o heavy episodic drinking, depois você passa a ter sintomas de abuso, ou seja, problemas recorrentes em relação ao bebê, até que você possa se tornar um dependente. Só quem é dependente precisa de tratamento? Não. Quem é um bebedor abusivo também. Mas o burnout é a mesma coisa. Existe um contínuo de gravidade entre aquela pessoa que começou com tudo ali no trabalho, aquele honeymoon que a gente fala, tá até dedicada demais, super tal, e começa a trabalhar mais horas do que gostaria, tal, de repente ela começa a ter inicialmente alguns sinais de que, nossa, eu tô no limite. Mas tudo bem, porque de vez em quando que eu tô fazendo isso, que eu fico assim, nervoso, irritado. Aí aquela irritabilidade, aquele tremorzinho no olho, aquela taquicardia que dá às vezes numa reunião, começa a ficar mais intenso e inconstante. A pessoa já começa assim, nossa, tô muito fadigada. Tô percebendo que não tô rendendo como eu gostaria. Então, todas essas manifestações de burnout, da fadiga, da exaustão, de notar que o corpo... Tem um paciente meu que ele usa aqueles relógios, né, que medem a taquicardia, assim, a pressão e tudo mais, aí ele começava a ver, Camila, meu pulso tá bem acelerado. Nossa, tá muito... E realmente ele me mandava, que ele tinha um software que mandava para mim. Então, nesse estresse, você vai ter um troço, né? Não, é só porque só eu sei fazer isso na empresa, então eu tô comendo pizza lá à noite, tô pegando, eu preciso fazer essa entrega. Aí tudo bem, aquilo foi embora. O tempo médio daquele estresse foi embora porque foi episódico. Só que eu vejo outros, e a Caliandra vê outros, que constantemente estão expostos a isso. E aí, então, nessa gradação que eu estou te falando, Rodrigo, a gente precisa identificar que fase esse indivíduo está, né? Porque o tempo de sintomas difere de pessoa para pessoa. Obviamente que, como tudo na medicina, quanto antes você identifica, antes você consegue abarcar o problema com mais sucesso, né? No Brasil, infelizmente, é histórico que as pessoas precisam estar muito mal para elas procurarem ajuda. Então, quanto mais a gente fala de burnout, quanto mais a gente pode buscar saídas para ele, quanto mais as empresas estão abertas a rediscutir seus modelos de trabalho e até seus limites, mas que eles fiquem claros, né? O que a gente espera aqui, gente, são pessoas que tenham esse pique para esse trabalho. Não é que a gente quer que todo mundo fique no WhatsApp ad eterno, não é isso, mas a pessoa precisa também reconhecer quando ela não tem o perfil para aquela, né? Para uma empresa, para aquilo, né? Então, eu colocaria para você isso, o tempo vai depender da fase.
Mas não daria para a gente fazer um delta de tempo aí do mínimo para o máximo? Depende muito do caso, pelo que eu entendi, ou... Daria para... O que a gente nota é o seguinte, quando o estresse ele está crônico, a partir do momento que os sintomas iniciam com uma, vamos dizer assim, com uma frequência, intensidade maior, a gente vê que o delta é de uns 2 anos para a coisa se instalar de uma forma muito importante. Mas existem situações, vou dar o exemplo da pandemia, que os médicos que ficaram na linha de frente bastaram 3 meses para eles estarem em burnout, segundo alguns estudos. Por quê? Porque ele saiu de um trabalho aqui e foi para um nível de... Ele tinha que conhecer aquilo que ele estava fazendo sem ter ferramentas, né, diárias assim, de intubação, sem ter um volume de pessoas muito grande, sem ter tanto medo de morrer, sem ter medo de passar aquilo para outras pessoas da sua família. Então, estou dando um exemplo que saiu em médicos. Aquele tempo, aquele crônico do burnout, até se instalarem os primeiros sintomas propriamente ditos, caiu por terra. Uhum. Então, hoje, a gente sabe que depende do nível da demanda. Mas, obviamente, pandemia foi uma demanda fora do esperado, né? Obviamente. Então, a gente sabe que para se instalar um quadro tem uma média aí, né? Pode ter um ano, mas leva mais tempo em geral para você já conseguir configurar um diagnóstico propriamente dito. Interessante, interessante. E o tempo de recuperação médio? Tá. Aí, em 3 meses, se você começa a ajustar os fatores causais e dar apoio médico para esse paciente, porque muitas vezes ele precisa, e psicoterápico ou de outras naturezas, mindfulness, atividade física, tudo isso é super importante, nutrição. Hum. Em 3 meses ele já começa, você já tem resultados importantes, né? Então, frisando isso, né, Rodrigo, que não adianta só o esforço do indivíduo, tem uma coisa conjunta, colaborativa, né, naquilo que o trabalho está levando. Mas a gente já vê resultados importantes a partir de 3 meses. Interessante. É relativamente rápido, né, para Sim, gerar sim. resultado, né? Claro Doutora, que desculpa, só tem um agravante, quando a pessoa tem muita comorbidade de ansiedade, de depressão, já teve na vida, aí vai levar mais tempo, pode levar bastante tempo para você conseguir organizar tudo isso. muito bem, chegamos ao final de mais esse episódio do Gestão de Pessoas. Doutora Camila, quero te agradecer demais pelo teu tempo, tua disponibilidade. Acho que conseguimos responder a maioria aqui das dúvidas que o nosso público manifestou para nós. E, em nome de toda essa comunidade aí que acompanha o programa, mais uma vez, muito obrigado. Para quem está até aqui, nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas e até lá. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Conte comigo para a gente, se qualquer dúvida ou surgirem novas indagações, preocupações, apontamentos, a gente combina de esclarecer isso numa próxima oportunidade. Obrigada. Sem dúvida, doutora, é um tema que permanente. Então, o convite já fica feito aqui para você voltar a falar com a gente. Um abraço para você e para todos que estão nos acompanhando. Um abraço.